Boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Que legal, né? Quantas pessoas aqui hoje junto com nós para nos acompanhar, para ter um momento especial, algo muito grandioso. Hoje, nossa, eu sou tão feliz. Estou tão feliz porque sexta-feira eu não pude vir. Sexta-feira eu estava muito gripado e não tive como vir. Parecia que fazia um mês que eu não voltava. Hoje, quando acordei, quarta-feira, um dia tão lindo, eu fui ao trabalho, mas o pensamento estava aqui. Eu estava louco que chegasse às 5 horas da tarde. 5 horas da tarde é uma hora da preparação. Um cafezinho, né? Um bom banho, uma música gospel bem legal, que fala de Deus, que toca no coração. Quem até botou, acho que foi a Vanilla que botou no grupo lá, não me importo, não tem problema, sendo uma coisa de Deus, né? E os momentos especiais, é você quem busca, é você que quer, você que luta por esse momento especial. O que falta no homem é a paz. A paz é algo tão grandioso e ela é algo que ela te conforta, ela te deixa leve. A paz te dá o tempo para te buscar sabedoria. A paz, quando tu tem paz, tu te curva, tu faz tua oração, você vai conseguir enxergar o que está te fazendo mal. No que você tem que mudar? Sem a paz, nós não temos luz. E quando você tem a paz é de Deus. O único que tem a paz e que dá paz para o homem é Jesus Cristo. Então, se você não tem a paz, você não tem como administrar a tua própria vida. A tua vida sem a paz, ela é algo como o vento te leva para qualquer lugar. Você não sabe para onde vai. E muitas vezes tomamos decisões erradas, já estamos no erro e se afundamos mais ainda. Nós precisamos da paz. Essa paz que eu sinto hoje, essa paz eu alimento ela todos os dias. Todos os dias eu tenho meu momento com Jesus Cristo. Todos os dias. É eu e Ele. A vida é feita de luta. E muitas vezes nós precisamos de direções corretas, porque eu já estou no sofrimento. Eu já estou cansado de sofrer. Às vezes eu questiono, até com o próprio Deus, por quê? Mas não adiantou questionar com Ele não me ouviu. Não me ouviu. Por que Ele não me ouve? Porque a maioria das vezes eu não busco a paz. Eu busco o homem. Eu vou lá num cara porque ele canta bonito, porque ele lê bonito, porque ele faz show. E Jesus Cristo não. Jesus Cristo é eu me ajoelhar, baixar minha cabeça, me curvar e chorar para Ele. E chamar por Ele. Senhor, eu preciso de Ti. E muitas vezes não é no barulho, não é no meio da multidão, não. É na minha casa. É lá na minha casa. Eu vou lá e fecho a porta do meu quarto, chaveio, pego o celular e jogo fora. É só eu e Jesus Cristo. Eu não quero mais ninguém no quarto comigo. A televisão jamais pode ser ligada. O celular não fica no meu quarto, porque eu não quero ser interrompido. O que eu preciso está oculto. Eu não vejo. As pessoas falam. Para mim até é novidade. Porque todo mundo fala em Jesus Cristo, mas a maioria não conhece. Se torna uma novidade para nós. E aí, eu quero. Eu busco. Vou para lá, me ajoelho, pego a minha Bíblia, abro e peço a direção para Ele. E quantas vezes Ele tirou da minha casa e me mandou para um grupo de oração? Porque o amor, aonde existe o amor, existe Deus. Não é aquele que fala, é aquele que pratica o amor, aquele que leva algo de bom para alguém que precisa.
Jesus Cristo, Ele veio por nossa causa. Ele morreu por nós. Ele levou os nossos pecados. Ele nos deu a liberdade. Por que não conhecer a palavra de Deus? Por que o homem erra tanto? Por que o homem sofre tanto? Porque não conhece. Não conhece. Eu ouvi falar. Eu ouvi a leitura. Eu ouvi, mas eu não guardei. Eu ouvi e guardei. Botei dentro do meu coração. Pedi para Deus que Ele substituísse tudo que eu tinha de sentimento, de mágoa, de ódio, de orgulho, de vaidade, de ganância, pela palavra dEle. Foi aí que Ele começou a me ouvir. E um dia implorei tanto Ele, tanto, que Ele me respondeu. Foi o melhor dia da minha vida. Mesmo no fundo do poço, foi o melhor dia. Porque daí eu tive certeza que Deus existia. Deus existe. Se Deus existe, eu encontrei Ele. E Ele me encontrou. Ele me encontrou. E a partir desse dia, eu comecei a esquecer o que o homem falava. Mas eu queria ouvir a voz dele mais uma vez. E eu ficava de joelho de novo, implorando: Senhor, vem, eu preciso de Ti. Fala comigo. Diga, Senhor, o que eu tenho que fazer. O que eu fiz de tão errado? E aí começou. Um passo de cada vez. Eu tinha que ter paciência. Porque tudo que vem de Deus é pela vontade dEle e não pela minha. É Ele que decidiu o dia que Ele ia voltar para falar comigo. Foi Ele que decidiu o dia que Ele ia me curar das minhas doenças. Foi Ele. Eu esperei. Com paciência. O que eu mais tive? Paciência. E confiava naquela palavra que eu ouvi. Eu não sabia ler a Bíblia. Mas abria os meus olhos, pedia para Ele, fechava meus olhos de novo e abria a Bíblia e botava minhas mãos. Senhor, dai-me sabedoria. Já lia com as mãos, não era com os olhos. Os olhos ficavam fechados. E Ele começou a falar. Mais do que uma vez, mais do que duas. E eu encontrei o melhor amigo da minha vida. Um grande amigo. Um amigo poderoso. Um amigo que podia tudo, que pode tudo. Um amigo que não olhou para os meus defeitos, mas olhou com os olhos de misericórdia. Me acolheu e me ensinou que o primeiro passo era perdoar os meus irmãos. Perdoar. Não importa o que fizeram para mim. Não importa. Que me roubou, me machucou, me magoou, me traiu. Não importa. Eu tinha que perdoar. Para que Ele me perdoasse dos meus pecados. Porque Ele conhecia os filhos. Não era pela religião. É pelo coração. Jesus conhece os filhos pelo coração. Pelo coração. E eu tinha dificuldade. Eu falei para Ele: Senhor, mas eu tenho dificuldade. Como que eu vou perdoar? Se o cara me tirou quase tudo que eu tinha. Eu pedi ajuda. Senhor, me ajuda a perdoar. Me ensina a amar. E Ele me ensinou. Amar é amar aquelas pessoas que te odeiam. Não é os teus filhos, porque os filhos a gente ama por amor. São os meus. Presente, uma dádiva, presente de Deus. Esses é fácil. Mas amar é aquele que te maltrata. Aquele que te sacrificou. Aquele que te tirou. Mas Deus é tão misericordioso que Ele não disse para mim levar as pessoas que me odeiam para minha casa. Ele não disse para mim viver com quem me maltrata. Não falou isso. Não. É para me perdoar e eu viver a minha vida. A minha. Viver a minha. Eu vivo a minha vida. Eu me preocupo comigo.
e eu não pratico o erro. Eu não posso fazer algo que o meu Senhor fica triste comigo. Não posso. Quando eu faço algo que eu me afasto de Deus, é aí que eu perco essa essência. É aí que eu perco a paz. Se Deus diz para não praticar o erro, eu me corrijo. E a correção de Deus para mim é um bálsamo precioso. Eu não fico triste quando Deus me corrige, eu fico feliz. Porque é a forma de eu mudar. É a forma do que eu sei que eu estou no caminho certo. Se você tem uma dificuldade, ela está difícil, muito difícil. Tu vai te ajoelhar e vai pedir para Deus. E Deus vai te dar o caminho. Do que eu estou falando? Família. Convivência 2. Pessoas que vivem, mas se maltratam. Não se amam. Porque quem ama não maltrata. Quem ama cuida. Cuida. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Perfeito só Jesus Cristo. Ele é perfeito. Mas Ele disse que é para nós amar a nossa família. Ame a tua esposa. Ama. Esposa, ama teu marido. Ama teus filhos. Cuida da tua família. Cuida dos teus filhos. Cuida do presente que eu te dei. Amém. Mas o amar, nós precisamos, para manter esse amor, o anjo do mal existe. O anjo do mal destrói as famílias. Faz as separações. E as pessoas não acreditam. O anjo do mal existe. É ele que destrói. Nós alimentamos ele com a discórdia, palavras erradas, pensamentos errados, mentindo, traindo. E ele destrói. E depois ele vai embora. E você fica só em sofrimento. Para que isso não aconteça na minha casa, na minha família, eu tenho que ter momentos de orações todos os dias. Todos os dias. Orai e vigiai. Faça as suas orações. Não faça uma refeição sem primeiro louvar a Ele. Faz uma oração, faz um agradecimento, uma oração, depois você pode comer. Todo alimento é abençoado. Todos nós podemos comer. É abençoado. No dia de hoje, nós estamos vivendo nos tempos difíceis, de grande sofrimento. E o que esfriou foi o amor. Foi o amor. Eu não posso vir aqui para falar do homem. Eu não posso vir aqui falar de dinheiro. Eu vim falar de Deus, de Jesus Cristo, de Nossa Senhora. As pessoas estão precisando de mais. A humanidade está doente. Precisam de Jesus Cristo, precisam de Nossa Senhora. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Salvador. Ele é vivo e presente no nosso meio. Jesus Cristo, nos últimos dias, nas minhas orações, fez grandes milagres, curou crianças com câncer, que alguns estavam desenganados. Outros médicos disseram que não tinha mais o que fazer. Então aí, os pais estão felizes da vida. Eu faço parte dessas orações. Um dia como ontem, eu comecei 6 horas da tarde, 6h15, fazer oração, eu terminei, era 9 horas da noite. Cadê minha esposa? Cadê a nega velha? Ah, tá lá. Ontem, ela veio, pergunta para ela ficou um tempo, lá mais de 1 hora longe de mim, eu estava rezando, ela falando as coisas dela, ela voltou, estava em oração, ela saiu, veio para o trabalho dela, voltou para casa às 9 horas da noite, estava em oração. Eu disse para ela, pode tomar teu banho que ainda tem que rezar para mais uma pessoa. Mais uma. As pessoas estão desesperadas. E quando eu digo você precisa mudar, você precisa perdoar essas pessoas, mas tu não tem que conviver com elas.
Perdoar é tirar o sentimento do coração, mas tu não precisa conviver com essas pessoas, tu tem que ver a tua vida. E tu sabe o que é melhor para ti, não são os outros. Ninguém pode decidir por vocês. Ninguém pode decidir o que eu vou fazer. Porque eu é que sei o que é bom para mim. Não são os outros. E eu vou viver com alguém que me cuida. Eu cuido da minha família porque é dever e obrigação meu, é um presente que eu ganhei de Deus. Eu escolhi. E hoje eu tenho que cuidar. Eu não posso me preocupar com os outros, mas comigo. Eu tenho que me preocupar comigo. Porque um dia eu vou precisar, um dia eu vou embora dessa terra. Eu vou deixar vocês. E eu vou embora. E o meu encontro vai ser com Jesus Cristo. Eu e Ele. Eu vou explicar da minha vida, da minha família, do que eu fiz. E eu tenho algo para contar para o meu Senhor. Senhor, muitos dias eu chorei. Chorei desesperadamente. Tu me ouviu, Senhor. Tu me respondeu. Senhor, eu já te conheço. Lá na terra, Senhor. Senhor, sabe aquele dia que eu estava lá na chácara? Tu estava lá comigo. Lembra, Senhor? Naquele dia que desceu uma luz no meio daquelas duas árvores. Era tu, Senhor. Senhor, eu fiquei mais de 20 minutos só em lágrimas. Porque a emoção era tão especial. Era muito especial. Senhor, sabe naquele dia, Senhor, que a minha filha estava entre a vida e a morte, que os médicos me chamaram e disseram, não tem mais o que fazer. E, Senhor, sabe aquele dia eu fui para o meio do mato lá, e tu estava junto comigo, e eu chorava, Senhor, eu voltei para casa de oração, e tu me disseste para mim, ela está curada. Eu comecei a te louvar. Eu comecei a te adorar, Senhor. Eu via, Senhor, que eu não estava sozinho. Tu estava junto comigo, tu estava presente na minha vida. Eu te conheço, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Desde quando eu estava na terra. Todas as vezes, Senhor, que eu olhei para cima, eu dizia, Senhor, eu te amo. É porque eu já te conhecia, Senhor. A tua bondade, a tua misericórdia. Ela, Senhor, já tinha me contagiado. E eu queria, Senhor, que aquelas pessoas que estavam me ouvindo, Senhor, eu queria que eles viessem comigo. Que todos viessem, Senhor, para te conhecer. Para te conhecer, Senhor, para se afastar dos erros, que é os vícios, os costumes errados. Abandonou sua filha, se resgatar sua família. Eu pedia para que viessem, Senhor, para te conhecer. Eu lutei, Senhor. Eu lutei. Eu lutei. Eu continuo lutando. Eu não vim por mim. Consegue mais? Desculpa. Eu não vim hoje por mim. Eu vim por vocês. Obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Eu não sabia quantas pessoas iriam vir hoje, mas eu sabia que ia ter bastante trabalho, porque eu trabalho, é um trabalho. Eu trabalho para Jesus Cristo. Quem trabalha para o Senhor, trabalha para vocês. Eu vim para ajudar. O que vocês não podem fazer, eu posso fazer por vocês. A fé de vocês é pequena, a minha é grande. A minha oração pode. Em nome de Jesus Cristo, eu posso fazer grandes prodígios, grandes. Os milagres não sou eu que faço, não sou eu, é o meu Senhor. Ele usa as minhas mãos, Ele me concede a graça, a misericórdia, desce sobre nós, enche-me de Espírito Santo e eu faço grandes prodígios. Curo em nome dEle, liberto de vocês do anjo do mal em nome dEle. Tudo eu posso. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso. Só com Jesus Cristo eu posso. Sem Ele eu não posso nada. Sem Ele eu não sou nada e não sou ninguém. Não sou ninguém. A minha força está no poder da oração.
A minha força está no poder do amor. Do amor. Amor. O que mais faz um homem estar conectado com Jesus é o amor. Quando você vive o amor. Quando você pratica o amor. Por que eu sei que as pessoas têm dificuldades, necessidades? Porque eu não estou só. Eu não vivo só. Eu tenho quem me guie. Eu tenho quem me leve aos lugares. Elas me mostram. Ajuda aquele filho. Ajuda aquela filha. E eu sou obediente. Faço por amor. Eu não preciso nada. Eu tenho tudo. Deus já me deu mais do que mereço. Mas eu vou continuar pedindo para Ele que tenha misericórdia de nós. De nós. Todos nós. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Há uma grande necessidade. Todo mundo percebe. Ninguém é santo. Somos todos pecadores. E todos precisamos da misericórdia de Deus. Misericórdia. Que a nossa noite seja cheia de alegria. Que a paz do Senhor desça sobre nós. Que o amor de Cristo desça sobre o nosso coração. Que conceda para nós a misericórdia dEle. E que nos perdoa dos nossos pecados. E que nos dê a luz que precisamos para viver o amanhã. O amanhã. E eu vou pedir uma coisa. Vocês, não vivam o passado. Não falem no passado. Deus não quer que nós vivamos o passado. Não quer que nós alimentamos o passado. Deus quer que nós vivemos o hoje, o agora. Esse momento especial, vivam ele como se fosse o último na vida de vocês. E o amanhã, entregue nas mãos de Deus. Entregue a vida de vocês. Tudo que vocês têm, coloca nas mãos de Nossa Senhora. Mãe, a minha vida e tudo que me pertence está em tuas mãos. A Mãe de Jesus cuida de nós. Eu posso ir para onde eu for, não importa o lugar que eu esteja. Se eu fechar meus olhos e dizer, Senhor, vem Espírito Santo de Deus. Eu não preciso chamar mais do que 2 vezes. Basta eu pensar desse algo tão grandioso. E ali, eu sei o que vai acontecer. Eu sei. Se vir uma grande tempestade, e eu fechar meus olhos e pedir para Ele, a tempestade vai se acalmar. Nessa noite, ontem eu conversei com uma pessoa, rapidamente, poucas palavras. E na noite estava em oração e ela me olhou. Quem? Digo, um amigo nosso. Por que tu está fazendo oração para ele? Ele não me pediu. Porque eu vi a necessidade dele. Eu vi. Ele não faz ideia. E hoje pela manhã, eu encontrei ele umas 9 horas da manhã. Ele me deu um abraço tão gostoso. Mas um abraço tão gostoso. Mas ele não faz ideia que na noite anterior eu tirei tudo que tinha de ruim com ele. Ele não faz ideia. Ele estava numa paz, numa alegria. E algumas horas antes de eu fazer minha oração, ele estava de uma forma muito triste. Como é que eu sei tudo isso? São eles que me mostram. São eles. Eu não posso interferir na vida de vocês, de ninguém. Se vocês não quiserem fazer uma oração, para mim é indiferente. Se você não quiser acreditar, é indiferente para mim. Não muda nada na minha vida. Se vir só 2 pessoas na casa de oração e se vir 200, para mim é a mesma coisa. Eu fico feliz das 200. Por quê? Porque são mais vidas que vão encontrar Jesus Cristo. Mais seres humanos que vão lutar e vão alcançar graça, vão encontrar o Senhor, vão conhecer Ele, vão viver na presença dEle, vão ter liberdade, vão se afastar das coisas ruins, vão conhecer, vão se alimentar da palavra de Deus, vão tirar tempo, vão sair da sua casa, vir para fazer mais orações, para ajudar alguém. Vinha como eu por amor. Eu não vim porque eu preciso, mas vim por amor. O amor tem que ser presente na nossa vida.
E se o amor está presente em mim, Jesus está comigo. Está comigo. Imagina, eu vou para casa. Imagina como vai ser minha casa. A paz vai estar com nós. O do mal vai ficar tentando e vai tentar achar uma oportunidade que nós vamos dar para ele entrar, para destruir minha família. Mas eu estou atento todos os dias. Todos os dias eu coloco as orações, todos os dias eu falo com Deus, Jesus, mãe, coloca os teus anjos aqui na porta da minha casa. Não deixa eles entrar. Não deixa a discórdia entrar nessa casa. Porque ela não é de Deus. A raiva não é de Deus. Os ciúmes não é de Deus. O orgulho não é de Deus. A vaidade não é de Deus. A inveja não é de Deus. A mentira nem se fala. Então nada disso é de Deus. O que pertence a Deus é o amor. Vamos viver ele essa noite. Vamos viver o amor. Vamos curar nosso coração. Tirar os sentimentos de todo mundo. E quem veio pela doença vai ficar curado. Quem veio pelos vícios, que tem algo que te domina, eu vou te ajudar. E se você quiser, você vai ficar libertado nessa noite. Nessa noite, não é na próxima. Mas uma coisa que eu peço, te alimenta da palavra. Venham, toma a casa de oração como um alimento espiritual. Como tu come para viver durante o dia para o trabalho, feijão e arroz, uma carne, o que você come para alimentar o corpo, te alimenta com a oração para te alimentar a tua alma. Para te ser mais forte. Para que o anjo do mal não te domine. Para que ele não entre mais na tua casa, na tua vida, para que ele não separe. E não lamenta o que aconteceu. Vamos reconstruir, vamos recomeçar. Um recomeço para todos, para todos. Eu tenho falado com Deus sobre o recomeço, família. E o Papito está muito feliz. Não sei nem teu Papito, eu acho que ele está aí. Está aí. Tu ficou feliz, né, filho? Falei com Deus, rezei na frente dele, nós derramamos lágrimas juntos, mas não estava nem em oração, nós estávamos na rua nós dois. E Deus deu resposta para nós dois. Para nós dois. Ele precisa. Quantos anos você vem lutando por isso, Papito? Quase 10, 9 anos. Quantos anos? 9. Ouviram? O tempo é de Deus. Ele está levando 9 anos para alcançar a graça dele. Corrigindo os erros dele, porque Deus dá uma conta. Deus corrigiu, e agora é que vai dar liberdade para ele. Agora é que vai realizar os sonhos dele. 9 anos para realizar os sonhos. Então você que não tem paciência, você que quer as coisas do teu jeito, da tua maneira, Deus não vai te dar. É no tempo de Deus, na hora que Deus te determinar. É Deus que determina. Tenha paciência. Esperou 9 anos para realizar um sonho. Um sonho. É gratificante? É? Valeu a pena esperar os 9 anos? São as palavras dele, não são a minha. Eu dei ele como exemplo, porque foi com ele que eu fiz a oração, e foi ele que chorou no meio da rua, e eu também. Porque quando o Senhor vem, no meio da rua, me dá uma resposta assim, não sou eu que choro. É ele que toma posse. E a gente fica só em lágrimas. É algo tão grandioso. E vocês estavam rezando? Não, nós estávamos tratando de trabalho. E ele colocou uma situação. Então você que vem fazer uma oração uma vez, 2, 3 e desiste, vai vir só mais sofrimento. Não sejam fracos, sejam fortes. E o único lugar que nós vamos se livrar das doenças, o único lugar dos vícios, das drogas, da destruição das famílias, é na oração. É o único lugar, é na oração. Unidos, nós vamos nos unir. Eu não sei porquê, mas eu vou perguntar. Quantos anos mais ou menos faz que vocês vêm na casa de oração? Vocês duas que vocês vêm juntas? 12 anos. Você 9. Vocês vêm toda semana? Quase todas, né? Era para perguntar para vocês quem era o outro casal. Vocês dois aí. Vocês 3 cachoeiros. Quanto tempo faz que vocês vêm na casa de oração? 5 anos. Eu não sei porque que Deus mandou perguntar isso. Tem alguém aqui que de repente está precisando, mas está aqui alguns dias certo quer desistir. Só pode ser. Papito levou 9 anos para receber a graça dele. Vocês têm 9 e 12.
que vem na casa de oração. E você lá de Osório falou quanto tempo? 8 anos. Por que essas pessoas vêm esse tempo todo? Por que essas pessoas vêm buscar? Porque encontraram exatamente aquilo que a gente precisa. A paz, a luz divina, nos fortalece para enfrentar os problemas, porque todo mundo tem os altos e baixos, vêm as tempestades e nós temos que estar forte. Não desistam, não desistam. Não desista, não importa o que seja, não desista. Quando alguém quer te tirar do caminho, aí que você tem que vir. Eu não vou ir porque hoje eu não estou bem. Aí é que você tem que ir. É aqui que se fortalece, é aqui que se cura, é aqui. Então aqui é uma casa de oração. Para quem não sabe, é um local onde se reúne, em nome de Jesus Cristo. Se reúne grupo de pessoas para louvar, adorar e buscar a sua paz, a sua cura. E hoje a sua cura interior. Sua cura. Se libertar da angústia, do sofrimento. Ô Caco, faz quanto tempo que você está vindo na casa de oração? 3 anos. Você veio na casa de oração porque tu até não queria vir, né? Tu não queria vir, quem vinha era a esposa, né? E daí, o que fez tu vir? Tu descobriu que tu tinha um câncer. Isso. Aí tu convidou para vir. Depois que ele descobriu que eu tinha um câncer, ele não queria vir na casa de oração. Não precisava rezar, estava com saúde, tinha tudo, tranquilo, né? Não preciso. Quando veio o câncer, ele lembrou que existia um lugar que a esposa ia. Não era ele, ela vinha. E hoje, o Caco está curado pelo poder da oração, graças ao nosso bom Deus. E o Caco hoje vem, por que, Caco, que tu vem hoje? Gratidão. Eternamente grato. Você nunca pode deixar de fazer a tua oração. Deus quer de nós gratidão, eternamente gratidão, reconhecimento. Eu recebi minha graça pela oração, o Senhor me deu, Jesus Cristo me curou. Pelo poder da oração, nós temos oração, o grupo fez, as pessoas fizeram, me ajudaram, eu estou curado. E hoje nós vamos para ajudar alguém que precisa, e a gratidão. Eternamente grato. Eu sou grato a Deus por tudo, por tudo. Deus do meu prato de comida, ao sol, à chuva, o vento, a minha cama que eu deito, meu travesseiro que eu descanso a minha cabeça, a cada minha continha de luz que eu pago, a cada momento que eu tenho com a minha família. Sentado naquela mesa, todo mundo em oração, a minha mesa cheia, farta, todo mundo ali em volta, a gente faz a oração, a gente agradece, todo mundo se alimenta e Deus multiplica. No outro dia, repete a mesma coisa. Sou muito grato pelo amor de Deus. Sou grato pelo amor dele, pela misericórdia dele. Eu sou grato. Antes de sair, eu faço bem assim. Deus maravilhoso, Deus misericórdia, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado. Deus, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Senhor. Tu me deu, Senhor. Nossa, Tu me deu vida, Senhor. Tu me restaurou, Senhor, eu estou ficando velho, mas Tu me fez um homem novo. Tu me restaurou. Eu não tenho dor nenhuma, Senhor. Eu não tenho nada. Senhor, eu estou indo para o meu trabalho. Mãe, vem comigo e senta aqui do meu lado. Seja, mãe, a minha luz. E me dê a cada passo, mãe, que eu tiver que dar, que seja pela Tua vontade, que Tu sabes o que é bom para mim. Me defende, mãe, de tudo, mãe, porque tudo que eu tenho está em Tuas mãos. Abençoa, mãe, todo trabalhador. Eu vou falando com ela. Eu vou trabalhar. Eu volto meio-dia para minha casa, cansado, com fome, mas quando eu entro naquela porta, eu vou para o paraíso, porque eu vim para minha casa, uma casa abençoada, uma casa cheia de alegria. Aonde está minha família?
Antes é o bem mais precioso que eu tenho. Eu almoço, depois vou descansar, volto para o trabalho de novo. Quando a noite vai chegando, eu retorno, volto para minha casa. Eu tenho uma pessoa especial que me espera todo santo dia, que é minha esposa. Os filhos cresceram, cada um tem a sua vida, a sua casa. Mas eu tenho minha grande companheira, é eu e ela. Resta nós dois. Mas não tem discórdia, não maltrata, não cobra nada, acolhe, oferece um cafezinho, uma jantinha, sabe, com carinho. Pergunta como é que foi o dia dela, pergunta se ela está bem. Eu pergunto se ela quer um chá, se ela quer que eu faça uma jantinha para ela, eu vou fazer. Porque eu cheguei primeiro. Quem chega primeiro é o que faz. Como que eu vou maltratar quem me cuida, quem me ama? Todos nós somos imperfeitos, mas o amor supera tudo. Mas o imperfeito não é, porque talvez ela não adivinhou, eu não adivinhei o que ela queria comer. Mas eu pergunto, eu espero, eu estou ansioso com a chegada, coitado, já é 9 horas da noite, ela ainda não chegou, está no trabalho. Muitas vezes eu corro para abrir a porta, não deixo nem ela abrir, eu que abro. Eu estou esperando. Como que eu vou falar de Deus para você se eu maltrato a minha esposa? Como que eu vou falar de Deus para você se eu maltrato o meu vizinho? Se eu maltrato, se eu desejo mal a ele? Como que eu vou falar de Deus para vocês se eu só penso em mim? Como que eu vou trazer a palavra de Deus se eu passo na rua e vejo alguém com necessidade e eu viro as costas porque eu não preciso, mas o meu irmão precisa? E muitas vezes não é de dinheiro, mas de uma palavra, de um prato de comida. Às vezes ele só quer um abraço. E o amor é mais forte do que tudo. E se eu viver esse amor, eu estou vivendo com Jesus Cristo, e Ele comigo e eu com Ele. E é aí que eu enxergo, ou que a maioria não enxerga. É aí que eu vejo que os outros não vejam. É aí que eu sei. Pense bem no que você faz durante o dia. Um pensamento ruim faz com que você se afaste de Deus. Essa pessoa que é negativa, que diz que isso não vai dar certo, eu não vou conseguir. Não faça isso. Seja positiva e não negativa. Se Deus quiser, amanhã eu vou amanhecer cheio de saúde, cheio de vida, e eu vou ir ao meu trabalho, e eu vou ir lá fora, eu vou passear, eu vou viajar, eu vou fazer algo, se Deus quiser. Se Deus quiser, a semana que vem, eu vou estar aqui, em nome de Jesus Cristo, pegando a palavra para vocês. Se Deus quiser, a semana que vem, meu trabalho vai melhorar. Se Deus quiser, eu coloquei Deus na frente de tudo. Se Deus estiver na frente de tudo que me pertence, o que pode me destruir? O que pode dar errado? Nada. Se Deus quiser, nada vai dar errado. Se Deus quiser, nessa noite, vocês todos vão ficar curados. Se Deus quiser, nessa noite, vocês vão levar uma paz tão grande para a casa de vocês, que vocês vão dormir e amanhã de manhã vão lembrar de mim. Vão lembrar de mim. Hoje eu vou dar um presente. Há muitas pessoas que eu acho que é a primeira vez. Eu vou tocar no coração de cada um de vocês hoje. Tu vai me ajudar, mano. Tu vai preparando e eu vou tocar. Eu vou tocar no coração de cada um de vocês. No coração. Eu vou hoje contagiar vocês com o presente de Jesus Cristo. Eu vou pedir para Ele.
Eu vou deixar vocês agora, vocês vão ouvir a leitura, eu vou lá me ajoelhar e vou pedir para Ele, Senhor, eu preciso de Ti. E o Senhor vai tocar no coração de cada um de vocês. Quem está doente, peça pela sua dor. Mas você já vai se curar antes de eu tocar em você. Porque Jesus Cristo sabe de cada sofrimento, sabe de cada dor, de cada angústia, de cada sentimento que você está sentindo nesse coração. Ele sabe de cada necessidade. Ele sabe de tudo o que nós precisamos. Mas Ele quer ouvir a nossa voz. E vocês, depois, quando eu vim rezar com vocês, vocês vão conversar com Jesus Cristo. Vocês vão ter um momento com Ele. Vocês vão falar para Ele o que vocês precisam. Vocês vão falar. Vão colocar para Ele. Diga para Ele, qual é o teu ponto fraco? Por que tu tem medo? Do que você tem medo? Por que não confiar? Não tenha medo. Não tenha medo. Ele não nos abandona. Está sempre com a gente. O que falta nas pessoas é que eles não entendem que é Jesus quem escolhe um homem e coloca na terra para trazer para vocês aquilo que vocês precisam. Ele escolhe. O poder vem dele. O amor vem dele. Só que ele ensina nós a amar as pessoas de verdade. Ensina. Tudo o que eu faço está na palavra de Deus. Os 7 dons do Espírito Santo. Eu faço parte. Porque o meu Senhor me escolheu, eu não sei. Ele sabe. Perguntam para Ele. E depois me contam. Ele me achou. Me achou no meio da multidão. E me escolheu. Dou graças e glórias ao meu Senhor, porque Ele é bom. Ele é muito bom. Eu sempre fiz a minha oração com os olhos fechados. Quem me ensinou foi o próprio Deus. Que na hora da oração, que era para me fechar meus olhos e colocar a mão no coração. Mas para você receber o Espírito Santo, faz assim as primeiras vezes, depois você não precisa mais. O Espírito Santo de Deus, ele desce. E tu vai chegar uma hora que tu abre tuas mãos e elas vão começar. Tu vai sentir algo tão forte nas mãos que parece que tem alguma coisa em cima das mãos. Tem sim, cheia de Espírito Santo. Só os bons a receberão. Não é minha palavra, é a palavra de Deus. Só os bons. Nunca esqueça disso. Há muitas pessoas que eu fiz oração e olham para mim, não, eu tenho muita fé. Nossa, eu recebo o Espírito Santo. Não esquece que eu conheço o coração de vocês. Não adianta falar. Porque eu sei o que vocês têm guardado dentro do coração. Eu sei. O Senhor me mostra. É a única parte que eu conheço de vocês. É o coração. Não sei onde vocês moram. Não sei quem vocês são. Mas o coração eu sei. O que está guardado dentro daquela caixinha, eu sei. Uns têm muito sentimento, uns têm muita raiva, uns são muito orgulhosos, o outro mente muito. Outros vão em casa de religiões, assim, onde faz, nossa, que não agrada a Deus. Que Deus diz assim, ó, não invoca os espíritos. Não invoca os espíritos. Deus pede para não fazer isso. E quando eu coloco a mão no coração, o que eu vejo? Você praticando. E você olha para mim, não, eu só fui uma vez. Não faça isso. Então não diga nada. Porque ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Deus. Ninguém. E quando eu estou junto com vocês, Ele está comigo. E eu vejo. Eu vejo. Eu só quero o que é de melhor para vocês. A salvação está em Jesus Cristo. Neiva, minha leitora, faz o favor.
nós vamos fazer a leitura, né? Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Dou graças e glórias, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Senhor. Eu e Gilberto vamos ficar enquanto vocês ouvem a leitura. Depois a Cleia vai dar início às orações, vocês continuam fazendo oração até eu voltar. Eu não sei se eu vou voltar agora ou vou ficar uns minutos. O tempo que eu vou ficar lá para falar com Deus, eu não sei. Até Ele me liberar. Eu e Gilberto vamos para o tapete. E a Neivinha faz o Evangelho. Eu acho que eu não liguei. Sim. Sim. Amigos, coloquem-se bem à vontade nas cadeiras. Tudo bem. Relaxem.